que é o pastor que engana. 10 motivos, ou, melhor dizendo, 10 características que você percebe num pastor larápio, enganador, ladrão. Um pastor, primeiro ponto, que pede dinheiro, só vive pedindo dinheiro e aparece na igreja com um carro de luxo, fora do padrão dos membros, obreiros, que não é um carro popular, não trabalha, pode ver que o dinheiro que ele comprou aquilo foi com do seu dízimo, né? Esse não é pastor. Esse é um lobo devorador interessado apenas na lã e na gordura das ovelhas, que são seus dízimos e as suas ofertas. E como eu disse no início, tem aquele pastor que é o lobo devorador, estando figura em anjo de luz, empregador da justiça, em homem de doutrina, que você tanto ama. Ah, não, ele prega doutrina. Então ele pode pregar a doutrina, mas ele pode te enganar, né? Ele pode comer o teu dízimo e tua oferta, sem dar nada para ti. Só porque ele é homem de doutrina, ele pode adulterar. Só porque ele é homem de doutrina, ou prega, na realidade, uma hipocrisia. Enfim. Vamos, segundo tópico. Se o camarada sabe que o povo tem condições para dar, se é dia de pagamento, se é o dia sagrado do trabalhador, né, de receber o seu salário suado, fica martelando em cima de púlpito. Olha, a oferta. Olha, você já contribuiu com o seu dízimo? Porque você está roubando a Deus, hein? Tome cuidado. E ainda diz que é para dar o seu melhor? Dá o seu melhor. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se der mais, a bênção vai ser maior. Picaretagem, safadeza, expertise desse canalha. Esse não é pastor. É lobo devorador. É a segunda característica. Terceira característica desse pastor sem vergonha. Ele anda com muita astúcia, conversando com as jovens, as meninas, as mulheres dos obreiros, tem uma intimidade muito íntima, além daquilo que é o convencional, com a financeira. Prepare, que aí tem bomba, tem a bomba gira, né? A bomba gira, tem adultério caminhando. Inclusive foi um desses casos que ocorreu, que eu denunciei na época, um presbítero com a financeira, ele casado e ela solteira, mãe solteira. Aí estourou a girabomba. Então tome cuidado, desconfie. Esse é um lobo devorador. Você que é uma mulher de Deus, que o pastor começa a falar algumas coisinhas assim, diferente daquele homem espiritual, tome cuidado, tá de olho em ti. E o obreiro que é casado, tome cuidado, para não levar a guampa. Porque tá cheio de sem vergonha nesse sentido. Quarta característica desse pastor sem vergonha, lobo devorador. Ele quer que você fique preso só a ele. Só ele presta, só ele fala a verdade, os outros mentem. Você não pode ter amizades, você não pode ter convívio com seus familiares, ou seja, ele te toma todo o tempo, toda a atenção. Você fica preso, restrito a ele. Tudo você tem que fazer. Se não fizer, vá para o inferno. Se não fizer, está com o diabo. Não está respeitando o ungido de Deus. Você não pode questionar esse pastor. Você não pode dizer, ô pastor, pera lá, a Bíblia diz uma coisa, você está pregando outra. Vamos estudar? Não. Olha, tu vai ser castigado porque tu está duvidando do homem de Deus. Esse não é pastor. É lobo devorador. Porque um pastor, ele é humilde. Um pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, como Jesus mesmo disse. Jesus diz, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração.
Um pastor está sujeito, porque ele é ovelha também, a erros, e ele se arrepende, se for o caso, estiver errado. E ele não toma muito tempo dos membros, ele não abusa dos membros ou dos auxiliares. Quinta característica desse pastor tem a ver um pouquinho com isso que nós falamos agora. Critica todas as igrejas. Só a igreja dele acerta. Só a igreja dele vai para o céu. Ele faz um marketing tão forte que o povo fica tão alienado, fanatizado ali, que ele não pensa mais. Ele conseguiu tirar o raciocínio das pessoas, o cérebro das pessoas. As pessoas ficaram anecéfalas com uma fala em nome de Deus que não é o Deus Jeová, é o Deus ego, o Deus eu. Então fuja desses tais. A única igreja que é de Deus é aquela lavada, remida no sangue do Cordeiro. A única igreja que é de Deus, ela não é quatro paredes, ela não tem placa, ela se configura com aquilo que o apóstolo Paulo disse, um povo zeloso, especial de boas obras que o Senhor vem buscar. Tá? Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja melhor que a outra. Jesus, ele habita em todos os lugares, porque ele é onipresente. Aonde ocorrer a adoração em espírito e em verdade, ali está a manifestação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz o trabalho aqui na terra no momento. Não é mais Jesus, não é mais Deus. Deus fez o trabalho no início da criação, quando Adão e Eva falavam com Deus e viu Deus. Pecaram, já perderam a possibilidade de estar em contato com Deus ou ver Deus. Depois, o próprio Deus vai falar com Moisés. Moisés quer ver Deus e vê só as suas costas. E Deus dá as taubas de sua lei. Em seguida, vem seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado. E agora a operação do Espírito Santo. Então, onde há adoração em espírito e em verdade, e a Deus, o Espírito de Deus habita. Sexta característica do pastor, sem vergonha, larápio, lobo devorador, falso profeta. Ele pratica pouca caridade na sua igreja. Ele estimula pouca caridade, filantropia na igreja. Os irmãos estão passando ali um perrengue que só Deus. Não tem trabalho, se tem trabalho ganha pouco, o dinheiro não dá, os filhos estão passando fome, não tem como levar pão e leite para as crianças, e o pastor faz isso à grossa. Não faz nem uma campanha do quilo, não faz nenhum trabalho filantrópico. Só sabe pedir, olha, tem que dar o dízimo e a oferta, principalmente o dízimo, porque quem não dá o dízimo está roubando de Deus, está roubando de Deus. E você, não está roubando de Deus? Vendo pessoas morrendo dentro da sua igreja sem ajudar? Falso profeta, enganador, filho do diabo. Uma igreja que não tem filantropia, ou que a filantropia é pouca, fica bem aquém daquilo que a igreja tem condições para fazer, é uma igreja de um falso profeta, de um falso pastor. Esse pastor que está dirigindo essa igreja, ele tem que ser imediatamente substituído. Ou se converte ao genuíno evangelho que diz amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Dinheiro para comprar um carrão de luxo ele tem. Dinheiro para reformar a igreja, deixar no luxo que não precisa, eles têm. Dinheiro para fazer congresso, fazer isso, fazer aquilo, eles têm. E o dinheiro para os pobres? E o dinheiro para acolher os mendigos na rua? E o dinheiro para ajudar os irmãos que estão necessitados? Não tem? Como é que não tem? Se eles contribuem regularmente todo mês, que é sagrado, que inculto na mente deles, se não dá, o dízimo vai para o inferno. Essa gente vai pagar com Deus, com toda certeza. É tempo de arrependimento. Deus está permitindo esse tempo de conhecimento múltiplo
para falar com o povo as verdades. Muitos pensam que é o diabo está permitindo conhecimento. O diabo não tem conhecimento nenhum, não. O diabo não quer o conhecimento nosso. O diabo não quer que Deus nos dê o dom do conhecimento. Não quer que ninguém escute a verdade. Ele quer que as pessoas permaneçam na ignorância, que é mais fácil dele agir, né? Então não venha dizer que o conhecimento é do diabo, que estudar a Bíblia é do diabo, que questionar é do diabo, porque a Bíblia diz: provai se os espíritos são de Deus, examinai tudo e retém o bem. Sétima característica desse lobo devorador, desse pastor dos infernos: permite política em cima do púlpito, vende a sua igreja por um bocado de lentilhas, por uma ajudinha aqui e acolá, por às vezes bastante dinheiro, né? Que nem é rateado entre os membros, ou obreiros. Pastor que deixa o político em cima do púlpito pedir voto, não é pregar o evangelho, pedir voto. Transforma o palanque, aliás, ao contrário, o púlpito em palanque. E também permite futebol em cima do púlpito, como aí Silas Malafaia, não queria citar nome, mas ele vem ter que citar. Silas Malafaia e tantos outros aí, falando de futebol em cima do púlpito. Em cima de púlpito não se fala de futebol. Não usa camisa de time de futebol, que acho que até o Valdemiro utilizou, né? Por cima do púlpito é santo. Casa de Deus é casa de oração. Pastor verdadeiro está pregando o evangelho de Cristo ali. Eu não sou contra a pessoa querer torcer para algum time. Isso é com ela. Agora, em cima de púlpito, não pode estar falando de futebol e nem de política, e muito menos permitindo politiqueiros em cima de púlpito e futebolistas em cima de púlpito. Porque agora temos os futebolistas que querem ser políticos. Já temos até. Romário não foi um. Não era jogador da seleção brasileira, do Flamengo e da Europa e tal. Não virou deputado. O Darley, goleiro do Grêmio, na década de 90 não virou deputado. Então nós temos. E eles vão em cima dos púlpitos das igrejas. Um pastor verdadeiro, ele não permite. Agora o lobo está nem aí. Pode vir aqui comer a gordura das ovelhas. Vamos ratear a gordura e a lã das ovelhas. Outra característica, até tem a ver com a questão do carro de luxo que nós falamos lá no início, mas é algo a ser analisado. O pastor que você vê que a sua família está próspera, a beça. Ele tem um carro de luxo, ele tem um jatinho, ele tem a mansão, e os familiares nem estão dentro da igreja, a maioria das vezes. Nem fazem nada dentro da igreja. Não tem trabalho também. Não trabalham, são malandrões. Mas os filhos estão lá nas melhores universidades, estão lá nos melhores shoppings, nos melhores restaurantes, viajando a beça, com as melhores tecnologias, os melhores computadores, os melhores videogames, tudo. Da onde que está vindo esse dinheiro? Da onde? Não é da instituição religiosa? Não é da prebenda, que não é tão prebenda assim, é o prebendão dos pastores? Esse pastor que não controla nem a sua família, que tem que dar bom exemplo para a família, tem que controlar inclusive na questão financeira, é um lobo devorador também. Que rateia ou tira dinheiro suado dos pobres para dar uma vida de luxo para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos, para a geração toda. Eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de pessoas, porque quem quer aceitar essa verdade, aceita. Eu quero ver você apontar o filho de Pedro, que ganhou a herança de Pedro, ou que ganhou alguma coisa de Pedro. Pedro era casado, tinha sogra. Será que Pedro não tinha filhos? Possivelmente sim. Eu quero ver os filhos dos discípulos ou apóstolos da igreja primitiva que tinham alguma função na igreja, se eles herdaram alguma coisa. Não herdaram, né? Não tinham nada, né? É verdade? Outra coisa a ser dita, os consagrados, os levitas, eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor.
Os levitas seriam hoje quem? Pastores, pregadores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, seriam os levitas atuais. Só que os levitas atuais eles ganham herança do avô, do pai, o avô e o pai deixam herança, que é a própria instituição religiosa. Cadê o cumprimento da palavra? Por isso que, inclusive, os dízimos tinham que ser dados para os levitas, mas é só o básico para eles se manter, porque eles não tinham herança. Mas hoje, atualmente, por conta de todo o formato de direito e o avançar exatamente nos deslocamentos históricos, né, nas passagens históricas, avançando na evolução, na mudança propriamente dizendo, eles não só têm o direito à herança, mas também tem o dízimo ainda, né? Continuando o dízimo. É brincadeira. Esse também não é um pastor de Deus. Falando da Bíblia, tá? Falando da Bíblia. Não sou contrário àquele que ganha da obra para suprir as suas necessidades, porque senão estaria contra a Bíblia. Pois a Bíblia diz que obreiro é digno do seu salário, mas não é para ostentar luxo. Paulo, que era líder, trabalhava. Por isso que eu falei naquele vídeo lá, não sei se alguns de vocês estão aqui vendo, viram, que às vezes não vê, que eu disse que trabalho voluntário, que muitas igrejas falam para fazer ou fazem, não é de Deus, porque as cabeças não fazem trabalho voluntário, é só os membros, coitadinho, os filhinhos dos membros, os obreiros, que ainda não entendem nada, não sabem do que se trata, que assinam o termo lá de voluntariado, porque se não assinar, a igreja fica com medo deles processar na área trabalhista. E eu já digo aqui, de acordo com jurisprudência de direito de trabalho, não existe, não tem validade esse termo, porque esse termo pode exatamente ter sido assinado por uma maneira forçosa. Tem muitos juízes que têm analisado isso e têm dado direitos para pregadores e cantores no âmbito do direito trabalhista, porque isso é uma sacanagem que é feita. Trabalho voluntário é para todos, não é só para um grupinho. Paulo era líder, mas fazia trabalho voluntário e cobrava o voluntarismo. Pregava, mas vivia, né? Muito bem. Então, o pastor que você vê que ele não trabalha, os filhos não trabalham, e os filhos têm uma vida melhor que às vezes até mesmo muitos que você conhece por aí, o que está acontecendo? Esse não é pastor de ovelhas, é pastor da gordura e lã das ovelhas, é o lobo devorador. Eu ia dizer que até pastor de bodes, pode até ser também. Nona característica: a igreja transformou-se num shopping gospel. Você entra lá dentro, o pastor permite isso, obviamente. É venda de comida, é venda de bebida, é venda de CD, é venda de DVD, de pendrive, de HD externo, né? Tudo com conteúdo gospel, de livros, de bíblias. É a verdadeira, olha, porneia, entre aspas, é um polishop. Jesus combateu os cambistas na casa dele, na casa do Pai. Igrejas que assim permitem não estão cumprindo o Evangelho. Pastor que não repreende isto dentro da igreja não está no Evangelho. Casa de Deus é casa de oração, não é casa de teatro, não é casa de vender nada, não é casa de orgia, de bacanal, não é casa de politiqueiro, como já disse, de futebolismo, não é nada disso, é casa de oração, tem que ter respeito e reverência. E o pastor que deixa tudo isso, ele, com toda certeza, é um enganador. E por fim, uma outra característica de pastor, o pastor bélico, o pastor que não aceita ser contrariado, como eu já até falei num outro tópico aqui, mas ele não só não aceita ser contrariado, como ele ameaça os outros. E não com a ameaça do mundo gospel. Olha, não toquei nos dias do Senhor. Com ameaça, de fato, com arma.
Eu comentei um vídeo aqui há muito tempo atrás que teve um pastor que estava numa reunião de obreiros que apontou uma arma. Isso foi numa Assembleia de Deus, para possivelmente impedir que ele fosse tirado do cargo, reunião de obreiros, para matar aquele que ia tirar ele do poder, porque tirando do poder, perde os dias, perde a mamata, né? Vai ter que trabalhar para ter uma vida boa. Então, esse pastor que pertence ao crime organizado, eu já digo isso, às máfias, isso aí também não é pastor, não.